Neemias 4:10. Aqui nós vamos ver, irmãos, eu estava lendo hoje à tarde e eu vi que Neemias ele recebe uma grande, linda missão da parte de Deus. Como de costume eu uso essa frase dizendo é um desafio de reconstruir, né, os muros de Jerusalém que havia sido derrubado. E o que me chama a atenção, trazendo para os dias de hoje, a gente vê que o que aconteceu naquele tempo também acontece muito nos dias de hoje. Em um tempo de reconstrução, em um tempo de recomeço, em um tempo de colocar para cima aquilo que foi derrubado. Não sei se você observou aí na leitura, como que eles estavam desfalecidos. A NVT me traz a tradução que eles estavam cansados. E eu quero ler com você. Olha na tela mais perto, por favor. Está escrito assim, vamos por parte aqui, que só esse versículo aqui tem muita coisa importante. Então o povo de Judá começou a se queixar, reclamar, murmurar, né? E os trabalhadores estavam como? Cansados. E ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de reconstruir o muro sozinho. A frase eu creio que já está destacada aí, igreja. Eu gostaria que você lesse comigo mais uma vez. Diga assim: ainda há muito entulho para remover. Mais uma vez, vamos lá? Ainda há muito trabalho para se fazer. Há muita coisa que precisa ser, irmãos, tirado para poder reconstruir, para poder levantar. E eu confesso a você que essa frase me chamou a atenção, né, de uma forma especial, para ministrar no dia de hoje, para a gente então dar o pontapé inicial nessa mensagem. É claro que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo trabalha em cada coração de forma especial, né? Permita que o Senhor fale com você. A pergunta inicial é, irmãos, existe em você uma área da sua vida que precisa ser reconstruída? Existe algo na sua vida que precisa recomeçar, levantar? A gente vê aqui por ponto, irmãos, eu não entendo disso fisicamente, mas eu acredito que você deve ter experiência, né? Assim, você já deve ter informação sobre isso, mas eu já ouvi dizer que reconstruir é mais difícil do que construir. Você pega uma área que está vazia, limpa, já pronta, levantar um edifício, levantar um prédio, levantar uma casa, é mais fácil do que reconstruir. Porque na reconstrução, imagina o que dá. Qual o trabalho? Qual é a frase aqui, igreja? De remoção dos entulhos, da sujeira, daquilo que não vai servir mais, daquilo que não tem mais finalidade, aquilo que já não tem mais como aproveitar. Olha só o trabalho, de tirar tudo, jogar fora, limpar, para depois então poder estar levantando aquilo que um dia esteve em pé e por algum motivo veio a queda, veio a destruição. E aonde eu vejo, irmãos, trazendo para a vida do dia a dia, quantas são as pessoas que se encontram nessa condição. Algo na sua vida um dia esteve em pé, um dia esteve firmado, um dia esteve em alta, e de repente alguma coisa aconteceu e foi tudo pro chão. Foi tudo para, vamos dizer assim, sem agora você dizer, não tenho o que fazer, não tenho o que utilizar, não tem como fazer aqui para reaproveitar o que um dia foi útil na minha vida, o que um dia aquilo funcionou, aquilo deu certo, aquilo me ajudou. Então partindo disso aqui que está a nossa meditação de hoje. E eu quero dizer para você, irmãos, assim como foi para Neemias, é para mim, é para você, é para qualquer pessoa, né? Um nível de dificuldade existe. Eu quero dizer para você, claro que a gente tem que olhar para esses textos e olhar para a nossa vida e ver assim, no sentido assim, é claro que hoje a gente já sabe o resultado final. É muito fácil a gente virar as folhas aqui e ler, encontrar. Neemias reconstruiu. Neemias conseguiu. Os templos, os muros foram levantados. Para nós hoje, lendo é fácil. Mas a gente precisa, irmãos, pegar a história, o contexto, o que se passou, o que houve. Olha, e eu vejo, irmãos, que o grau de dificuldade que Neemias encontrou foi um grande desafio para então honrar a missão que Deus havia dado para ele. Qual é a missão que o Senhor deu a ele? Para reconstruir, para levantar aqueles muros que estavam no chão. E olha, igreja, ele encontrou muita gente se levantando contra. Você vai ver que quando você está recomeçando em alguma área da sua vida,
quando você está reerguendo, você está se relevantando, né? Ou levantando, que está caído, agora eu vou me levantar. Você vai ver que tem muitas pessoas que se levantam contra você. E muitas dessas pessoas dizem: você não vai levantar, você não vai conseguir, você não vai dar a volta por cima, você chegou a um estado de estar no chão, de estar fracassado, de estar então, né, em meio aos entulhos da vida, e aonde, irmãos, começa-se a perseguição. Então, eu olhando para essa passagem, eu vejo que diante do desafio, Neemias encontra muita gente que estava levantando contra ele, dizendo que aquilo não iria acontecer, né? Que a reconstrução não iria acontecer, levantar novamente aqueles muros era impossível aos olhos humanos. Aí a gente começa a se deparar, irmãos, será que isso não está acontecendo na nossa vida? É claro que cada um deve deixar o Espírito Santo levar, conduzir para aquela área que precisa, porque olha só, para algumas pessoas o que precisa ser reconstruído irmãos, o casamento, que está em meio aos destroços, né, aos entulhos, né, no chão, acabado. Para outras pessoas não o casamento, para outras pessoas o que tem sido derrubado? A vida financeira. Outra hora esteve no alto, esteve bem, agora está destruída, está no chão financeiramente, né, a pessoa está precisando de um recomeço. Não? Outras pessoas não é nem o casamento e nem a vida financeira. Tem gente que, irmãos, é acerca da fé, é acerca do lado com Deus. Quantas pessoas que já tiveram a fé firmada, a fé em alta, a fé, irmãos, né, forte, e agora a fé se encontra derrubada no chão, né, em meio aos destroços, né, aos entulhos que, irmãos, muitas pessoas se encontram. É claro que eu citei aqui os 3 pontos a ser observado, mas existem muitas áreas que também tem que ser atentado, né, e olhado e observado. O que eu preciso na minha vida? Qual área da minha vida que eu preciso reconstruir? Que eu preciso levantar? Que eu preciso então, né, recomeçar com a ajuda de Deus? Amém, igreja? Diga comigo assim: o recomeço é importante para a minha vida. Todos nós temos altos e baixos, e tem momentos, irmãos, que você precisa se colocar diante de Deus e dizer: nesta área eu não posso me entregar, nessa área eu não posso jogar na lata de lixo. Eu preciso de uma retomada, de um recomeço. Eu preciso, né, de voltar a me posicionar diante daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Só que eu estava analisando agora à tarde, irmãos, que para Neemias não bastasse somente querer recomeçar. Porque olha só, não sei se você já passou por isso, muitas vezes a gente até nos animamos: não, eu vou recomeçar, eu vou dar o pontapé para a retomada, eu vou fazer de novo. Tem gente que na empolgação, irmãos, até recomeça. Só que o texto, principalmente na NVT, nos mostra que, apesar do recomeço, o que aconteceu ali? O que sobreveio sobre eles? O cansaço. Então não é só recomeçar. Além de recomeçar, nós precisamos do que, igreja? De se fortalecer em Deus. Nós precisamos da força de Deus sobre a nossa vida. Neemias não teria condições nenhuma se ele quisesse somente recomeçar, reconstruir, levantar de novo. Não, veja que o texto é bem claro aqui, igreja, que os trabalhadores já estavam como? Já estavam como? Cansados. E é o que acontece comigo, com você, com a gente. Quando a gente está decidindo: não, eu vou recomeçar, eu vou reerguer, eu vou levantar a área financeira, a familiar, a espiritual, eu vou dar a volta por cima. Aí você começa, irmãos, na pegada, né, empolgado, animado, e de repente vem o que, igreja? O cansaço. Eu quero dizer para você, irmãos, que o cansaço faz parte, só que nós não podemos se entregar por causa do cansaço. Cansar, a gente olhando para a Bíblia, nós vamos ver grandes heróis da fé que cansaram. Muitas pessoas que tiveram, irmãos, momentos desafiadores e cansaram, e eles precisaram então, né, recuperar a força, o fôlego ali para a retomada. Então eu vejo que não basta, irmãos, querer o recomeço, não basta querer ter uma retomada, é preciso de força. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Diga assim: não basta querer uma retomada, diga: eu preciso de força. A força de Deus sobre você, a força de Deus sobre nós. Paulo fala assim, irmãos, que nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu
Poder. Eu me lembro de João 6, Jesus, ele estava indo de cidade em cidade, ele se cansou, né? Se cansou ali perto do poço de Jacó. Jesus estava indo, irmãos, e a Bíblia fala que ele para, porque ele já estava exausto, ele estava cansado. Vou pegar aqui, abra aí por favor, João, capítulo 4, verso 6, 4, 6, olha o que aconteceu aqui, ó. Jesus indo então da Judeia, né, para a Galileia, ele teve que passar por Samaria. Aí no versículo 4 diz que por passar por Samaria, eu imagino, irmãos, que não estava no plano dele, não estava diante daquilo que ele havia pensado, mas o versículo 4 diz que foi o que, igreja? Necessário. Eu lembro que o Senhor já nos deu essa ministração, que existe coisas na vida que acontecem porque é necessário passar. Veja que, olha só o versículo 3, deixou a Judeia, indo agora para Galileia. No versículo 4, foi necessário passar por Samaria. Só para interagir, irmãos, diga assim, ó, tem coisas que é necessário passar. A gente não quer passar, a gente não queria, mas é necessário, né? Algo o Senhor tem, irmãos, diante daquilo que é necessário para mostrar para você e para mim também. E aí, claro que, como eu disse, irmãos, hoje a gente conhece. Mais à frente, o que aconteceu? Jesus ajudou aquela mulher. Foi necessário porque ali tinha uma obra para ser feita na vida daquela mulher, abrindo os olhos dela, que ela estava com comportamento errado, né, diante do casamento, diante do envolvimento ali com homens, e o Senhor foi bem claro. Ou seja, havia-se uma obra que precisava ser completa ali naquele lugar, e que Jesus não tinha nem ideia o que iria acontecer, mas o texto fala que foi necessário Jesus passar por Samaria, porque algo da parte de Deus o Senhor queria fazer naquele lugar. Então, trazendo para nós essa mensagem, tem coisas que a gente, irmãos, não entende, o porquê que a gente passa por isso, o porquê aquilo acontece, o porquê, né, as coisas fogem do nosso controle, mas não foge do controle de Deus, porque o Senhor está querendo que a gente faça ou passa ou enfrente aquilo, porque é necessário passar por aquela situação, porque tem uma obra que o Senhor quer tratar conosco naquele lugar ou naquela circunstância. Amém? Mas não é aí ainda o ponto, né, que estamos tratando aqui. É o verso de número 6. E Jesus então estava indo, né, foi passando por Samaria, foi passando pelos lugares que ele estava a pé. Agora no versículo 6, igreja, o que está escrito aí na sua Bíblia? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, estava como? Forte, estava cansado. Jesus estava cansado do quê? Da caminhada, do que estava fazendo. E o que ele fez? Assentou-se junto à fonte. Vamos trazer para nós, irmãos, o que é essa fonte? É a presença de Deus, né? É estar em Deus. Quando você e eu cansarmos, a gente não pode, por causa do cansaço, jogar tudo para o alto. Ah, cansei, vou desistir. Não, eu cansei, eu vou junto a Deus. Eu vou me apegar com o Senhor. Eu vou para a fonte, né? Eu vou me fortalecer em Deus. Quantas vezes você cansado, né, você pensou em desistir, pensou em parar, pensou em romper? Irmãos, esse momento não é hora de você tomar as decisões, é momento de você se assentar à fonte, é momento de você não tomar decisão nenhuma, é momento de você se voltar para Deus. Muita gente, na hora do cansaço, ela toma as decisões erradas, precipitadas, ela toma as decisões que não deveria nem passar pelo pensamento, mas acaba, né, criando-se ideias, pensamento, onde o inimigo pega tudo aquilo, para então poder passar a rasteira na vida da pessoa. Então eu aprendo aqui, irmãos, que na hora do cansaço, não é hora de tomar nenhuma decisão. Na hora do cansaço, esse é o momento de se apegar com Deus. Na hora que você cansar de algo, Senhor, na tua presença, diante do Senhor, eu quero me renovar. Renova minhas forças, renova, né, o meu pensamento, renova o meu coração, renova o espiritual, irmãos, no Senhor nós vamos nos renovar. Amém, igreja? Vamos voltar lá para o texto, a NVT, Neemias 4:10. Aqui só foi um lembrete, né? O Espírito Santo me fez lembrar desse texto aqui, porque eu fico pensando, irmão, se Jesus cansou, Jesus, né? O nosso Salvador, se ele cansou, imagina você e eu, imagina a gente. Claro que a gente vai se cansar também, né? Então não é por causa do cansaço que eu vou parar, vou desistir. O Neemias estava muito cansado, porque, irmãos, como lá do início, quando eu disse para você que havia muito entulho para ser removido,
Havia muito trabalho, né, para aquela reconstrução acontecer. Havia, irmãos, os trabalhadores que já estavam como? Cansados. Eles podiam tomar a decisão ali, vamos jogar tudo pro alto, vamos embora, vamos desistir disso, esse negócio não é com a gente não, isso cansa demais, é guerra, é batalha, é perseguição, é as pessoas dizendo que eles não iam conseguir, e mesmo assim eles deram continuidade diante da missão que foi dada. Não desista, irmãos, da missão que o Senhor te entregou. Olhe para essa palavra, encontre em Deus a força necessária para você então estar firmado, para você então se levantar, para você estar então fazendo aquilo que Deus confiou na sua mão. Vamos aqui por parte aqui, mais coisas tem aqui nesse texto. A NVT, irmãos, olha aí. Então o povo de Judá começou a se queixar. Misericórdia, olha, desde esse tempo tem o que aí? O que é essa queixação aí? É a murmuração, né? É ficar reclamando, é trabalho demais, é canseira, é dificuldade, como eu disse, é perseguição, é guerra, irmãos, cuidado, vigia, abre os olhos, muita atenção, porque se queixar não é certo, reclamar, ficar reclamando não vai contribuir com nada. Aí diz aqui, os trabalhadores estão cansados, e a frase em destaque, a igreja, lê em voz alta, a frase de hoje é essa, e ainda há muito entulho para remover. Mais uma vez, ainda existe muitos entulhos para remover. Agora trazendo para a nossa vida, irmãos, o que é esse entulho? Às vezes no pensamento, esse pensamento, aquela mentalidade cheia de pensamentos errados, pensamentos maldosos, pensamentos negativos, pensamentos perversos, isso é entulho. Para você cumprir a missão, a obra de Deus, para a reconstrução acontecer, é preciso o que, igreja? Remover, tirar esses pensamentos que estão aí na sua mente. Esse pensamento ruim, negativo, esse pensamento maligno, irmãos, é um entulho que precisa ser tirado urgentemente para que a obra continue sendo feita em sua vida. E quando eu falo obra de Deus aqui, irmãos, essa obra, lembra aqui que eu estou falando em destaque, a reconstrução. Não estou falando obra de Deus, ser obreiro, ser pastor, ser alguém que tem uma função, um crachá dentro da igreja, não é isso não. É a missão que Deus tem para fazer na nossa vida, é algo que o Senhor quer completar em nosso favor, só que se tiver entulho, essa obra vai ser interrompida. Então cabe a mim, cabe a você tirar todos os entulhos que estão em nossa mente. Quais são os pensamentos que você tem tido? Se você parar para analisar agora, igreja, não vamos longe não, hoje, o que você pensou hoje? Você pensou coisa boa ou coisa ruim? Remove as coisas ruins. Você pensou coisas que te edificam ou que te destrói? Tira o que te destrói. Você pensou coisas, irmãos, que traz alegria para o teu coração ou coisas que te deixam angustiado? Tira esses pensamentos. Veja que existe muito entulho que precisa ser removido. Quais são os pensamentos que estão na sua mente? O que não vai contribuir, o que não vai te ajudar a reconstruir, a levantar, remova. Deus está dizendo através do Espírito Santo, através dessa palavra que está nos entregando, há muito entulho. Irmãos, coisas que não tem como mais ser usado, isso não vai funcionar, isso não vai servir para mais nada, e precisa ser removido. Além de pensamento, irmãos, porque a gente não pode aqui engessar e dizer que esse entulho é somente os pensamentos ruins. Vamos para outra área, ou outra parte do nosso corpo que o inimigo gosta de entulhar as coisas? Onde é? O coração. Como está o teu coração? Cheio de entulho? Cheio de mágoa? Cheio de raiva, ressentimento, ódio? Como está o teu coração? Irmãos, tem muitas pessoas guardando no coração sentimentos que estão atrapalhando. Tem muita gente guardando, irmãos, no coração coisas que só está servindo, nem servindo serve, mas está como entulho, está só como algo que é só para atrapalhar. Você já foi numa obra em construção e quando você se depara com entulho, você está andando por ali e de repente você desatento, não vê o entulho na sua frente, você pode cair, você pode machucar, você pode se ferir? É assim quando também, irmãos, a gente deixa o entulho no nosso coração. O coração vai ferir, o coração vai ficar machucado, o coração vai ficar mal, porque o entulho está ali. E a missão dada para nós hoje, a frase especial em destaque é: tem entulho, e se tem entulho é para ser removido.
Saia daqui hoje, irmãos, com o coração limpo. Saia daqui hoje com a mente limpa. Qualquer ou todo o entulho que tiver, irmãos, não carregue mais não. Não leve consigo mais não. Hoje Deus nos dá essa palavra, essa direção, porque há uma grande obra que precisa ser feita, há uma grande missão que precisa ser concluída, ser completa, e só vai ser completa se nós tirarmos todos os entulhos que estão diante de nós. Amém, igreja? É necessário a remoção de todo o entulho, de toda a bagunça, né, para que a obra continue sendo reconstruída, levantada. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Essa é a mensagem que o Senhor nos entrega hoje. Eu acredito, irmãos, que há uma grande obra que Deus quer fazer na sua vida, só que essa obra só vai continuar, né, tendo ali a sequência, só vai se cumprir, se concretizar se a gente fizer o que, igreja? Tirar o entulho da mente, do coração. Eu vejo também, claro que já finalizei, mas vale lembrar também, irmãos, às vezes carregamos entulho na boca, sujeira na boca, palavra torpe, pesada, palavrão, xingamento. Quantas pessoas que às vezes ela não tem pensamento maldoso, malicioso, pensamento negativo, mas a boca, irmãos, a boca está cheia de entulho, cheia de sujeira, cheio de palavras que já está na ponta da língua. Não tem gente, irmãos, que só falar um A, ela já fala o BCD já de uma vez. É entulho, né? A pessoa precisa ter domínio próprio. Não vou deixar que esses entulhos venham acabar com a grande obra que Deus tem para completar, para fazer na minha vida, e assim que a gente possa despertar em nome de Jesus. Amém, igreja? Fique em pé. Convido você a olhar para alguém que está perto. E a frase de hoje, você dizer a ela, diga assim: se existe algum entulho, diga remova, diga tira. Por quê, irmãos? Porque a obra só vai ser levantada, Deus só vai nos dar a condição de completar o que está sendo feito se nós tirarmos tudo que está como estrovo, como atrapalho, como entulho no nosso meio, no nosso caminho. Com limpo o coração, a mente limpa, a boca limpa, irmãos, pode esperar. A reconstrução vai acontecer. Deus vai reconstruir a sua vida financeira, Deus vai reconstruir seu casamento, Deus vai reconstruir, né, a sua vida, vamos dizer, espiritual, né? Deus, Ele tem esse poder de reconstrução, mas o lugar ali precisa estar limpo, não pode ter entulho. E se tem entulho, o que nós vamos fazer agora? Remover. Senhor, na minha mente, Senhor, no meu coração, Senhor, na minha boca, eu vou remover, eu não vou permitir que nada mais fique estrovando, atrapalhando a grande obra que Deus tem para fazer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você da internet, fique com Deus, fique na paz.